Chico Quirino do Povo, a imparcialidade que você procura, com o equilíbrio jornalístico de quem vive a notícia. Prevenção é a melhor proteção para você e sua família. Quem ouve rádio fica bem informado. Uma campanha da centraldamedia.com com o apoio da sua rádio. Muito boa tarde, meus amigos e minhas amigas, você da cidade, você do interior, onde quer que você esteja nos quatro cantos deste país. Estamos chegando aqui pela Paulistana FM com mais uma edição do seu informativo, do seu Jornal do Meio-Dia, a Voz do Povo. Boa tarde a você que a partir de agora passa a nos acompanhar pela Pedrosa Web TV, você que passa a nos acompanhar pela Rede Povo de Televisão, aos amigos do Facebook da Paulistana FM, também você que passa a nos acompanhar pelo Facebook dos apresentadores do programa. Muito boa tarde, entra no ar o seu jornal A Voz do Povo, nesta segunda-feira, dia 24 do mês de agosto, ano em curso 2020. Os fatos e acontecimentos a partir de agora, as informações, tudo que você precisa saber ao vivo aqui pela Paulistana FM, nosso sinal digital. Você sabe que você pode baixar o aplicativo para acompanhar a Voz do Povo aí no seu aparelho de celular, através das ondas sonoras desta emissora. Lembrando que hoje é segunda-feira, dia 24 do mês de... É bom baixar, levantar ou baixar um pouquinho aí, viu, da produção aí. E nós estamos vendendo as imagens aqui para a TV Rede Povo, né? Para sair as imagens, né? Pode arrumar. Isso, tem problema não, que é ao vivo, tá bom, meu filho? É ao vivo, tudo que é feito ao vivo é assim. Nós vamos, conforme o andamento da coisa, né? Fazendo os, como diria o saudoso, né? Padre Jorge, né? Os últimos retoques, né? Muito bem. Meio dia e 27 minutos. Boa tarde, Décica Silva. Boa tarde, Chico Quirino do Povo. Boa tarde também a cada um. Vamos vir boa tarde aqui, que não está saindo nenhum boa tarde ainda, né? O microfone aí. Fala aí, Décica, por favor. Diga boa tarde de novo aí. Boa tarde. Boa tarde, né? Pra gente saber qual é o dos dois, vou tirar isso fora. Vamos lá. Vê aí o da produção. Meio dia e 27 minutos. Tem tá aparecendo aí uma careca aí nas imagens aí de fundo, né? Do fundo musical aí, né? É isso aqui. Boa tarde, Décica. Boa tarde, Chico. Até agora nós estamos com algum problema. Vai de novo, por favor. Agora foi. Boa tarde, Chico Quirino do Povo. E boa tarde também a quem está nos acompanhando hoje, né, no programa. Muito boa tarde, dona Décica. Nós estamos de volta aí com mais informação, né? Exatamente. E você, não sei se você percebeu, acho que é a fotografia do rapaz que estava aqui anteriormente, que está aparecendo aí um corpo estranho no meio das imagens, né? De quem está nos vendo pela TV. Muito bem, meio dia e 28 minutos, vamos às informações de hoje. O desembargador federal, que nós temos falado bastante, né? Ministro da Maior Corte, Gilmar Mendes, anula buscas feitas com base em delação premiada do ex-ministro do Lula e da Dilma, Palocci. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui hoje, na Voz do Povo. Começou a modificar aquilo que eu tenho dito a vocês, a pressa no processo eleitoral. Nós estamos aqui assustados, todo mundo, você está vendo a gente de máscara, com medo da Covid-19, gente. Está aumentando os números, os casos, e todos nós estamos agora preocupados, porque a população, depois que abriu aí, né, liberou todos os segmentos da economia, muita gente deixou de se prevenir, né?
Então, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre que o ministro Gilmar Mendes anula busca, ministro do STF, vai anular as buscas feitas com base em delação do ex-ministro de Lula e Dilma, o Palocci. Daqui a pouquinho você vai saber dessa informação aqui no nosso programa. Eu tinha dito e vou reafirmar de que as pressas, né, a correria no tocante à resolução da vida, né, das pessoas pelo Poder Judiciário. Evidentemente que o Ministério Público Federal não, de forma alguma, o objetivo era penalizar ou que fosse culpado, ou que não fosse, ou que tivesse culpa, ou que não tivesse. Como muita gente tem uma gíria popular que diz que tivesse culpa no cartório ou não, né? Pois daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse assunto. Dona Désica, aí o final de semana? Seu final de semana foi bem produtivo, né? Trabalhou muito, né? Bem cansativo e estressante, isso sim. Muito bem. Vamos lá, o ministro Gilmar Mendes do STF, Supremo Tribunal Federal, suspendeu os efeitos de uma operação de busca e apreensão realizada no ano passado na casa do banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, e também na sede da instituição financeira. De acordo com a decisão do magistrado, a medida foi baseada exclusivamente na palavra de um delator, Antônio Palocci, o que a lei proíbe. A busca havia sido autorizada pela juíza Gabriela Hard, da 13ª Vara da Justiça Federal do Paraná. Os termos da delação de Palocci vêm sofrendo questionamentos que agora se intensificaram. Na semana passada, o jornal Folha de São Paulo, que faz parte daquele consórcio de comunicação, mesmo consórcio, né, que divulgava, né, que trabalhou em cima dessas delações premiadas, né? Na semana passada, o jornal de São Paulo revelou relatório da Polícia Federal, que concluiu que as acusações feitas pelo ex-ministro petista sobre uma caixa milionária de propinas para Lula, administrado pelo banqueiro André Esteves, não tem provas e foram todas desmentidas pela investigação, inclusive em depoimentos de testemunhas de delatores que incriminaram o PT em outros processos. Eu estou falando esse assunto para vocês, deixa eu ajeitar minha máscara aqui, eu estou falando esse assunto aqui para vocês porque durante todo esse acompanhamento do processo, nós falamos inúmeras vezes, né, que essa questão de delação premiada não dá certo, porque o brasileiro ele já nasce corrupto, não é verdade? Evidentemente que o ser humano, para se livrar, né? Chico, mas não são todos, claro, toda regra tem sua exceção, mas quando a gente nasce, se o médico ou a enfermeira não der um tapinha no traseiro, a gente não chora, né? As crianças não choram, que era para demonstrar que está viva, o médico ou a enfermeira que estiver fazendo parto, dá uma palmadinha na criança, ela chora, está viva, né? Que não era preciso, que a natureza não reservou essa particularidade, né? No momento que o médico e a enfermeira dá aquele tapinha no bumbum da criança, ela já começou a se corromper, não é verdade? Então, veja só, eu tenho dito e vou reafirmar aqui, independente das pessoas, não estou dizendo que ninguém seja inocente, não. Veja minhas colocações aqui. Mas não existe, de forma alguma, como você saber que aquela pessoa não está passando para o Poder Judiciário para se safar das acusações que pesam sobre si, mentiras, caluniando, né? Imputando falso crime a outras pessoas, não é verdade? Já começou a aparecer tais informações desse mega esquema criado no Brasil pelo Sérgio Moro, delação premiada. Foi o mentor desse procedimento, mas o tal do procurador, né, o Dallagnol, criaram esse sistema no Brasil e o STF, na época, concordou com as tais delações premiadas.
Na semana passada, o jornal Folha de São Paulo revelou relatório à Polícia Federal que concluiu que as acusações feitas pelo ex-ministro petista sobre um caixa milionário de propinas para Lula, administrado pelo banqueiro André Esteves, não tem provas e foram todas desmentidas pela investigação. Inclusive, tem provas que foram todas desmentidas em depoimento de testemunhas e de delatores que incriminaram o PT em outros processos. O delegado Marcelo encerrou o inquérito sem iniciar, ou indiciar, melhor dizendo, os acusados, afirmando que as informações dadas por Palocci em sua delação parecem todas terem sido encontradas em pesquisas na internet. Sem acréscimo de elementos de corroboração e não ser notícias de jornais. Eu acredito nisso. De acordo com o delegado, as notícias jornalísticas, embora suficientes para iniciar o inquérito policial, parece que não foram corroboradas pelas provas produzidas no sentido de dar continuidade à presunção penal, à persecução penal. Ele encaminhou o resultado ao Ministério Público Federal. Olha, a defesa de Palocci afirma que ele apresentou provas e que o fato de serem difícil comprovação não quer dizer que não são verdadeiros. Meus amigos, minhas amigas, eu particularmente falando, juridicamente falando, como é que eu vou acreditar em algo que eu não tenho que comprovar? É a palavra de alguém que está trocando, fazendo um acordo com o Ministério, no sentido de que, se eu entregar outra pessoa, eu vou livrar a minha penalidade. Então, aquele velho ditado, vá você, não eu, não é verdade? O que está acontecendo aqui, o ministro do STF, Gilmar Mendes, ele começou a ver aqui, perceber a fragilidade dessas acusações. Quantas e quantas empresas, quantos e quantos ministros aí dos governos anteriores estão respondendo, estão pagando na justiça. Claro que eu não estou dizendo que são inocentes, não é isso. É a fragilidade das provas, É a fragilidade de tais provas, meus amigos, que não tem. É uma versão minha contra uma versão sua. E para quem vai fazer a acusação é fácil, Então, isso aqui já abre um precedente aqui, no que diz respeito às demais condenações, Tantos e tantos empresários aí respondendo, como políticos, porque foi delatado, nesse sistema que não funciona num país como o Brasil. Me perdoe pela minha franqueza, porque hoje nós sabemos disso. Eu não estou aqui questionando que não teve os crimes, claro, não é isso que eu estou dizendo, estou falando do sistema de delação premiada. Você sabe o que é que o nome é este? Porque se eu acusar alguém, aquela pessoa vai responder e eu vou trocar minha liberdade pela acusação feita a ele, não é verdade? Então, Chico, mas então são todos bonzinhos, leva para casa para dar de mamar às crianças? Não, não é isso. Eu estou falando do sistema, não dos acusados. Eu falo do sistema, que desde essa época que eu questionei o sistema, porque não existe uma prova, que alguém falou, mas não comprova, só fala. Eu posso, se eu for uma pessoa que quiser agir de má fé, eu posso imputar um falso aí, um falso crime em qualquer pessoa. Quantas e quantas pessoas nesse país estão respondendo processo sem dever nada? Porque foi acusado por alguém, que agiu de má fé, e você acaba tendo que responder, que a justiça acredita em provas concretas. É por isso que nós passamos por todo aquele processo, das audiências, na presença do magistrado, do defensor, do acusador, que já é para você fazer a sua defesa. Eu já recebi aqui, dona Déssica, diante desse tema, muita gente discordando do meu ponto de vista. Claro, nós concordamos com isso, eu não discordo, não. Eu acho que cada um de nós temos o dever de zelar pelo aquilo que nós acreditamos. E na Constituição Federal eu não encontrei nenhum artigo, essa questão de delação premiada, a veracidade,
a utilização dela. Aí hoje nós começamos a estar com o quê? Com 2 anos. Agora já começa os próprios ministros do STF, que aprovaram na época a utilização, a começar a voltar atrás das decisões, porque não tem dúvida, o delegado tentou, não encontrou prova das informações, mas alguém tem certeza que pertence a ele. Tem certeza, mas não tem como comprovar, né? É aquele meio velho ditado da mulher, quando está grávida de um homem, diz ele é o pai. Só vou conseguir comprovar que realmente é o pai quando fizer o teste de DNA, não é verdade? Aquele tradicional exame para saber se no sangue da criança, né, corre nas veias o sangue comparado ao pai e da mãe. Agora vamos aguardar. Essa novela vai longe e a novela mexicana tem muita coisa para sair dessa, cara. Ei, Chico, vamos dar um alôzinho aí a quem está nos acompanhando, mandando Manda mensagem ver. aqui. Os irmãos Mar Ribeiro. Boa tarde, meu amigo Chico. Boa tarde, grande Zilmar. Pré-candidato a vereador lá no município de São Francisco de Assis. Ó. Também o Manuel Moraes está nos acompanhando e dando boa tarde. O Aristeu José de Carvalho. Boa tarde. Boa tarde, Aristeu. Maria Zilda está dando aqui um boa tarde. Boa tarde, Maria Zilda. Boa tarde, dona Maria Zilma. Tete Rodrigues, boa tarde. Aí sim, meus anjos. Boa tarde. Obrigado pelo tocante ao anjo aqui, viu? Obrigado, Tete Rodrigues. Tudo de bom, minha querida? Felicidade, que Deus nos ajude. A Tereza Souza, boa tarde, Chico querido do povo. E Jéssica, boa tarde, Tereza. Boa tarde, minha parente Tereza Souza. Está acompanhando aí a voz do povo. E vamos para mais uma notícia, né? Já é 12 horas e 41 minutos. Confirmando 12 horas e 41 minutos. Governo quer comprar microsatélite de 145 milhões para monitorar a Amazônia. Ficou sabendo dessa, Chico? Que bom, né? Só se não ficar sabendo, né? Das queimadas lá. O governo pretende comprar um microsatélite de 145 milhões para fazer um monitoramento da devastação da floresta amazônica. O empenho da verba foi feito pelo Ministério da Defesa. A informação foi publicada em reportagem desta segunda-feira, 24, do jornal O Globo. Atualmente, o Instituto de Pesquisas Espaciais, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, faz um monitoramento via satélite do desmatamento da Amazônia. Ao chegar ao Palácio do Planalto nesta segunda, o vice-presidente Hamilton Mourão, que comanda o Conselho da Amazônia, foi questionado sobre a compra de microsatélite. Para ele, o Brasil tem que ter soberania no monitoramento da floresta via satélite. A defesa está providenciando isso daí. Existe satélite japonês, existe satélite de outras nações, aí que você compra a imagem. Mas você não tem soberania. Faz parte do programa espacial brasileiro. Está dentro da Agência Espacial Brasileira, afirmou Mourão. Ele completa a abertura do CESIMPAN. Uma das antenas desse satélite será instalada aqui em Formosa, em torno de Brasília. E ela se estendeu até a nossa plataforma marítima, completou Mourão. Em declaração públicas, ele tem alegado que há desinformação sobre a Amazônia, citando as queimadas, né, Chico? Ele afirmou ainda que o país sofre pressão da comunidade internacional em torno da preservação da floresta. O vice-presidente disse ainda que o novo satélite vai completar o sistema que o país já possui. Em nota enviada ao Globo, o Ministério da Defesa disse que o CESIPAN elabora desde 2016 o projeto Amazônia SAR, com o objetivo de implantar o sistema integrado de alerta do desmatamento por radar orbital, com tecnologia capaz de monitorar o terreno mesmo sob nuvens. Isso é de suma importância, porque o que está acontecendo na nossa amazônica, lá na nossa floresta, né? É um caso sério. Meu amigo, eu sinto muito, mas não tenho a mínima condição de apresentar de máscara. Né? A gente não consegue, fica batendo aqui, como diz o cara, batendo o queixo, né? Ou, como gostam de dizer, o beiço, né? O beiço não consegue manobrar a rapidez. Olha, na realidade,
temos que ser bem claro aqui, o que está acontecendo aí com a nossa floresta, que era para ser preservada, estão tomando de conta. E não é de agora não foi de ontem não, é de toda a vida. Não há de forma alguma. A maioria dos nossos políticos, eles acham que nunca vão precisar de nada, né? Pode acabar com tudo enquanto eu estiver à frente, vou me dar bem depois, que vida que segue, né? Mas o que está acontecendo na floresta aí, que deveria ser preservada, os países lá de fora estão deixando de investir no Brasil devido ao desmatamento lá da floresta, as queimadas estão cercando, né, terra pública. Não adianta, porque isso não vai acabar nunca. Isso era menino, já ouvia nos rádios, né, as polêmicas, naquele tempo não tinha televisão de acesso para todos, né, só nas grandes cidades, mas a gente acompanhava pelo rádio já essa questão da nossa floresta amazônica. Por quê? Porque não adianta. Enquanto o poder público não tiver a consciência de fazer com que aconteça. Agora mesmo, recentemente mesmo, eu vi uma entrevista do ministro escolhido para proteger do meio ambiente. Eram amigos dos caras que estavam tomando de conta das terras. Então não adianta. O poder público fecha os olhos, finge de cego, mudo e surdo, e assim vai passando os dias, vão tomando de conta, e os países que têm realmente consciência da questão da preservação ambiental, acaba se afastando do país que não tem esse mesmo entendimento, né? Só vão sentir o efeito mais à frente. Vê o que está acontecendo aí, né? Com o país, né? Prova maior. Prefeito baixará decreto flexibilizando a abertura de atividades nos 2 próximos sábados. Isso eu estou falando da capital piauiense, Teresina. O prefeito Firmino Filho, do PSDB, afirmou que baixará um decreto para flexibilizar as medidas restritivas nos 2 primeiros sábados, né? Agora 29 de agosto e 5 de setembro, em supermercados, né? Segundo Firmino, com a medida, algumas atividades econômicas, como padarias e supermercados, poderão funcionar nos domingos. As restrições devem continuar. Nos próximos 2 finais de semana teremos flexibilização. Já no sábado teremos a abertura dos postos de gasolina, supermercados, mercados e padarias. Eu estou falando isso para vocês sobre Teresina porque muita gente daqui, principalmente na área da saúde, depende de Teresina. Tu não vai saber o que vai estar funcionando em Teresina no final de semana, né? Não é verdade? Agora, o que eu acho interessante aqui, meus amigos, me perdoe pela minha franqueza, me perdoe, mas eu sou muito franco quanto a isso. O prefeito de Teresina está preocupado, né? Um final de semana um segmento abre, no outro final de semana fecha um e abre o outro. Eu te pergunto bem aqui, o prefeito deveria estar preocupado, senhor prefeito da capital, era com as filas nos bancos, solicitar e cobrar dos bancos que aumente o número de atendentes, né? Para que, hoje mesmo, ao vir aqui para a emissora de rádio, o sol quente, que esse sol agora de agosto está pegando fogo, uma fila no mínimo mais de 150 pessoas no meio do sol, uma fila de um banco, porque no momento da pandemia, governo federal, governo estadual e governo municipal só vê o comerciante, não vê os bancos. A maior fila do mundo, que nós estamos preocupados, que nós estamos trabalhando, que nós estamos combatendo, nada, é só propaganda e conversa fiada. Todos os estabelecimentos comerciais, a grande maioria, tirando supermercado e farmácia, tiveram que baixar as portas para não pegar coronavírus, né? Agora o sistema econômico está de volta, todo mundo trabalhando ali na medida do possível e os bancos no mesmo funcionamento. A mesma quantidade de funcionários antes da pandemia, né? O mesmo sistema de funcionamento. Antes não tinha aquelas filas imensas, hoje está tendo. Sabe por que está tendo as filas imensas? É porque jogaram muitas obrigações para o banco e o banco em si, claro, evidentemente, porque eu não estou falando da agência, né, local, não, estou falando da agência nacional que regulamenta os bancos, né? No momento da pandemia, o banco cede diminuir a quantidade de pessoas vai aumentar. Por quê? Porque a quantidade de profissionais prestando serviço é a mesma de antes. Mas agora nós temos a questão do auxílio. Não é verdade? Agora tem um auxílio emergencial que esse banco tem que pagar o auxílio.
Mas não. Todo mundo está fiscalizando, todo mundo, menos bancos. Os bancos continuam com a mesma quantidade de profissionais da área, os bancários lá são a mesma quantidade. Não aumentou, então, claro que vai aumentar as filas, porque tem um serviço novo nos bancos, principalmente na Caixa Econômica, que é o banco, né, oficial do auxílio emergencial. Aí eu vejo, é político, é autoridade, nós temos que combater. Vejo o prefeito Teresina, isso é demagogia. Dizendo que o supermercado, mas a padaria é para poder abrir no próximo sábado. Mas no sábado que vem o supermercado e padaria. Meus amigos, o vírus é inteligente, Déssica. Ele não pega em fila de banco, ele pega em qualquer lugar, menos em fila de banco. É isso que eu não entendo, eu não consigo. E querem que eu aceite isso. Eu não posso, me perdoe. Né? Me perdoe o banco. Chico Quirino do Povo, a imparcialidade que você procura, com o equilíbrio jornalístico de quem vive a notícia. O seu jornal, A Voz do Povo, já está de volta. Muito bem, estamos de volta no seu rádio e também na Rede Povo e na Pedrosa Web TV com o seu programa Voz do Povo. Aqui os fatos e acontecimentos você fica sabendo aqui com a equipe da Paulistana FM. Agora 13 horas e 2 minutos. Confirmando, 13 horas e 2 minutos. Vamos para mais uma notícia aqui em relação ao nosso Piauí, Chico. 8 municípios piauienses estão em situação de risco para surto de dengue, chikungunya e zika. Olha só. De acordo com a CESAP, ações de controle vetorial ao mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças, estão em andamento em todo o estado. Inclusive, não sei se foi semana passada, passou lá um homem fiscalizando na minha rua, Chico. Se tinha a dengue? Sim, exatamente. 8 municípios do Piauí estão em situação de risco para surtos de dengue, chikungunya e zika. Segundo o boletim da 33ª Semana Epidemiológica 2020, os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. Os municípios em situação de risco para ocorrência de surtos de dengue, chikungunya e zika são Caracol, Guadalupe, Caldeirão Grande do Piauí, Campo Grande do Piauí, Júlio Borges, Lagoa do Barro do Piauí, Morro Cabeça do Tempo e Santana do Piauí. De acordo com a CESAP, ações de controle vetorial mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças, estão em andamento em todo o estado. São elas: tratamento focal em todas as sedes dos 224 municípios, levantamento de índice, mais tratamento focal realizado em locais da zona rural dos municípios, ações de mobilização social realizados de forma intersetorial pelos municípios, bloqueio de casos suspeitos notificados também. A dengue, em 2020, o Piauí tem 1.996 casos notificados e confirmados da doença em 107 municípios. Teresina aparece com o maior número de registros. Nenhuma morte foi registrada este ano, ao contrário de 2019, que ocorreram 2 óbitos. Os 5 municípios com maior número de casos prováveis são Teresina, Alagoinha do Piauí, Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro e Pedro II. Tá certo. Conforme o boletim, em relação ao Zika vírus, 12 casos prováveis foram registrados este ano, sendo 5 deles confirmados. Em 2019, a CESAP notificou 52 casos e 42 confirmaram a doença. Os municípios com maior número de casos prováveis notificados são São Pedro do Piauí, Parnaíba, Buriti dos Montes, Juazeiro do Piauí e Altos. Olha só, gente. E em relação ao chikungunya, os dados apontam que 20 cidades com casos da doença este ano, ao todo são 154 casos prováveis e 132 casos confirmados no estado. Os municípios com maior número de casos: Teresina, Alagoinha do Piauí,
Picos e Parnaíba. Na verdade, Déssica, é que com a chegada da Covid-19 no Brasil, todos passaram a se preocupar só com o vírus aí, que é invisível, né? Que é o coronavírus. E os demais essas epidemias aí do corriqueiro aqui no Brasil descuidaram aí, né? De combater a dengue, né? A tal da Zika, né? Que até os nomes é complicado. O Zico foi um grande jogador de futebol do Brasil. Aí coloca na doença o nome de Zika, né? Mas vou dizer uma coisa para vocês bem aqui. Na realidade é que ninguém estava preparado para receber a Covid-19. E com isso trouxe aí, né? Um descuido, né? Das secretarias de saúde, né? Dos municípios e estado no que diz respeito a permanecer combatendo aí, né? Essa questão dos demais, né? Dos demais vírus aí. Então, nós temos que, claro, continuar combatendo, num bom combate aí, a questão da Covid-19, mas não esquecermos também dos demais que estão aí, que eu também tenho uma informação aqui, Déssica, eu vou até depois do programa aqui procurar o setor para informar, é que eu tenho recebido algumas informações aqui da comunidade avisando sobre a questão daquele do bicudo, né, que transmite aí a doença conhecida como doença de Chagas, né? Que em algumas regiões está aparecendo danado de volta. É um inseto maldito que há muito tempo, né, os órgãos aí de controle aí de pragas vêm trabalhando para acabar com ela, mas não tem jeito, né? Inclusive um cidadão me entregou aqui, eu vou até levar daqui a pouco, após o programa aqui, para realmente ter a confirmação se realmente é ele, né? Ele me mandou aqui numa embalagem aqui, no frascozinho aqui, né, no reservatório próprio aqui, um bicudo para examinar se realmente é o bicudo, né, que transmite aí a doença de Chagas, né? Então vamos, após o programa eu vou constatar aqui, receber aqui muita informação aqui pelo privado nosso aqui, posterior ao programa aqui, logo após o encerramento, eu já vou pegar essa informação se realmente, né, for o verdadeiro bicudo, né, aquele que transmite a doença de Chagas, eu repasso para vocês aqui no programa. Na realidade, eu vejo até por parte, né, as ações nesse sentido, né, e você sempre recebe visita, né, dos profissionais da área aí, procurando o danado do bicudo para poder, né, matar logo, que não pode. Você não pode deixar nada que ele faz mal vivo, viu, Déssica? Tem algumas coisas que ele faz mal que você não pode matar, que é pecado, é crime, né? Mas outras você tem que se livrar. Dentre elas, o tal do bicudo aí que transmite essa doença maldita. Agora 13h08 e vamos pedir aí aos órgãos competentes, às secretarias de município e estado de saúde, que procure aí essa questão, né, do retorno aí, né, do Zika, dessa doença maldita aí que vem trazendo aí sofrimento, principalmente nas regiões mais carentes, né? Uma coisa que eu sempre questionei e vou voltar a questionar que eu vejo o preparo aí dos órgãos públicos para combater aí, né? Esta questão quais são elas aí? As três aí? A chikungunya, chikungunya, dengue. A dengue, não, e o Zika, né? A questão da dengue é o seguinte, eu vejo os municípios, as secretarias dos municípios preocupadas com a dengue, né? Mas estava um tempo desse, até uns 2 dias, eu estava numa cidade grande ali, e vi as equipes toda fantasiada, aquela campanha para não deixar água parada, né? Água limpa parada por causa da dengue, e os órgãos públicos, né? Principalmente as grandes cidades, não estão nem aí para essa questão. Por quê? Porque eles são os primeiros a deixar a água parada, né? Para que as lavas do mosquito da dengue possam, né, usufruir aí do local propício, né, para seu crescimento. E eu vejo, por parte da população, com essa questão da dengue, que já é antiga, esse mosquito da dengue, há até muitos anos que ele inferniza a vida do povo, né? Tentando combater, mas o danado não tem jeito não, hora e outra ele aparece de volta, né? Ele vai, mas volta. É igual o político ruim, não deixa o povo sossegado, né? Ele vai, mas volta, né? Muito bem, agora 13h10. Confirmando, Chico, 13h10. Eu queria agradecer aqui a moça da recepção aqui e dizer para a direção da emissora que bote uma moça mais bonita aí para entregar o café, viu? Essa daí é meio desajeitada, viu?
Mas eu quero dizer o seguinte, estava tomando meu cafezinho brumado aqui, que eu não posso deixar de saborear o gostoso café brumado, o pretinho que lhe satisfaz. Para mim, café tem que ser brumado, esse sim é nosso. Proposta de Margarete impede sigilo de protocolos usados por órgãos de segurança pública. O projeto de lei 4288/20 proíbe a imposição de sigilo aos procedimentos operacionais padrão, o POP, aos protocolos de investigação e perícia elaborados pelos órgãos de segurança pública, como as polícias e os institutos de criminalística. A proposta tramita na Câmara dos Deputados. O POP os protocolos são documentos que orientam e padronização e atuação dos agentes. A deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, autora do projeto, afirma que é frequente a classificação desses documentos como sigilosos pelos órgãos públicos. Para ela, a medida fere o princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos. E o pior é que eu concordo com o ponto de vista da parlamentar. O princípio, claro, composto de exceções, não tenha dúvida, mas o que se tem visto no Brasil é um abuso desses direitos de classificação por parte das forças policiais e por parte do Ministério da Justiça. Inclusive, disse, a própria deputada Coelho, ela cita como exemplo o Protocolo Nacional de Investigações e Perícias nos crimes de feminicídio, lançado em junho pelo Ministério, que restringiu o acesso às policiais civis e aos órgãos de perícia criminal. Não há razão para que procedimentos e protocolos, sem se tratar de uma investigação específica, sejam restritos. O debate público só traz benefícios para todos os envolvidos, afirma a parlamentar. O que a nobre deputada quer dizer aqui é nessas questões de investigações, de denúncias, envolvendo aí atos praticados dentro da sociedade, que muitas das vezes ninguém tem acesso aos autos, eu acho que até aquela fase, inicial ali, aquela fase de investigação, aqueles laudos técnicos, tem um sigilo, que agora possa ter acesso para que haja uma discórdia, Isso vai favorecer para que muitas das vezes a pessoa tenha o direito, de se preparar para a sua autodefesa. Esse projeto está tramitando, vamos aguardar para ver o encerramento, como é que fica. Eu acredito que as boas intenções, e a própria deputada é formada em direito, já tem um amplo conhecimento. Na hora de você defender alguém ou de acusar alguém, você tem que ter um amparo legal nesse sentido. E uma coisa que eu tenho que deixar bem claro aqui, que no Brasil esse direito de defesa realmente, quando você chega nas audiências, graças a Deus, sempre teve um bom entendimento entre o Ministério Público, o advogado, que é o defensor, o acusador, que é o Ministério Público, e o magistrado que vai fazer ali, o magistrado é quem preside, é o presidente dessas audiências, é quem preside os trabalhos do bom funcionamento e também do respeito à legislação vigente no país. Então vamos aguardar aí para ver se vai seguir em frente ou não. Agora, outra coisa que tem que ser vista, por isso há o pensamento da própria deputada, porque a lei de abuso de autoridade, essa lei está em pleno funcionamento, e muita gente ainda não tem feito uso dela. E dos dois lados, do lado da segurança pública, como também do próprio cidadão, que muitas das vezes vê o seu direito, sendo negado, porque hoje você sabe que você ser acusado de algo, todos nós, não tenha dúvida, que poderemos ser acusados a qualquer momento. Agora tem que provar, que aquele que está sendo acusado pode ser tanto vítima como aquele que alega que é a vítima. Está entendendo? Mas o que acontece hoje, que é uma preocupação de todos nós na área jurídica, é que a segurança pública torna o ato público antes, do cidadão ser condenado pelo feito. Ele é
Vertical, esquadrilhas de alumínio é Vertical, do amigo Vanderlei Santos. Maiores informações, ligue para 61 9525 31 31. Vertical, esquadrilhas de alumínio. Saúde com beleza, em Paulistana. Saúde com beleza é com a Anne Souza. O telefone é o 9447 7111. Café Brumado, o pretinho que lhe satisfaz. Café Brumado. Mega System Telecom, em toda a região, internet é Mega System Telecom. Ubla Financeira, tá precisando de empréstimos consignado? Fale com a Ubla. Ubla Financeira trabalha com servidor municipal, servidor estadual. Trabalhamos também com você aposentados e pensionistas do INSS. Empréstimo com credibilidade, rapidez e segurança é na Ubla Financeira. Unita, a sua universidade em Paulistana é Unita. Ayan Engenharia, vai construir, vai reformar? Procure Ayan Engenharia. Tá precisando de algo? Pede aí. Décica, você tá precisando de alguma coisa? Pede aí, Pede Chico. aí, muito bem, é o aplicativo. Tudo que você precisa, você pode pedir através do nosso aplicativo. Faça suas compras através do Pede Aí. Cabali, tu viu ali o sinal do diretor ali pra gente ali? O cara tá faturando, né? A gente aqui, ele lá almoçando, a gente passando aqui, e não dá tempo, né? Não dá tempo pra almoçar. Logo as panelas lá, o fogão tá com fogo baixo, né? Só dá para começar a pensar em almoço depois das 14 horas. E agora atenção para um aviso importante. Você que está com problemas de saúde, agora você poderá cuidar da sua saúde de forma natural. O terapeuta especialista em terapia naturais Rudy Dávila, de Teresina, estará consultando aqui na nossa região a partir do dia 7 de setembro. Faça a avaliação da sua saúde com a biorressonância, uma técnica não invasiva e não radioativa, que é capaz de avaliar vários sistemas do seu organismo em poucos minutos. A consulta mais avaliação pela biorressonância custará apenas uma taxa simbólica de R$100. No dia 7 e 8 de setembro, o atendimento será em Jacobina, na Cooperativa, que fica próxima à Igreja Católica, na Praça Estácio de Almeida. No dia 9, será a vez de Paulistana. O terapeuta Rudy Dávila estará consultando na clínica. Tem problema? Estará consultando na clínica da doutora Sulamita, aqui em Paulistana. Tanto você que é de Jacobina ou de Paulistana, pode agendar a sua consulta através do número 94 57 59 50. Repetindo mais uma vez, 94 57 59 50. Então, se você está com colesterol elevado, diabetes, gastrite, dores nas articulações e outros problemas de saúde, não perca a oportunidade de fazer uma consulta com o terapeuta Rudy Dávila, que virá diretamente de Teresina. Agende agora mesmo a sua consulta pelo número 94 57 59 50. E mais uma vez, 94 57 59 50. Muito bem, muito bem. Tá dado o recado aí, dona Décica. 13 horas e 33 minutos agora. Eu quero agradecer aqui as pessoas que têm enviado informação para a gente aqui e dizer que nós estamos atentos, nós estamos a nossa equipe de reportagem sempre atenta, né, para que nós possamos levar as informações. Eu tinha dito a semana passada e reafirmo aqui, o sistema aqui está pronto, você pode você mesmo fazer a sua reclamação, né, a sua reivindicação, né, a sua denúncia, ou você também pode fazer os seus agradecimentos quando os órgãos públicos cumprem com suas obrigações na sua região. Basta você mandar sua mensagem aí, pode com sua mensagem de voz. Aqui é fulano de tal, de localidade tal, e trata o assunto. O telefone está aí na nossa tela, é o 9947-1810, é o nosso WhatsApp. Você pode entrar em contato aí e mandar o seu áudio. Mande áudio para cá, né, para que a gente possa veicular você mesmo falando aí a informação da sua região. Não importa onde você esteja, nosso programa é ao vivo para todo o Brasil. Nós estamos ao vivo aqui pela Paulistana FM, no sinal digital, no sinal do seu transmissor de transmissão na frequência de 91 MHz. Estamos ao vivo pela Pedrosa Web TV, também estamos ao vivo pela Rede Povo de televisão
Estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Então, onde você estiver, você está captando nosso sinal. Outra coisa, Désica, que eu fiquei muito feliz esse final de semana, eu parei para fazer um levantamento do informativo A Voz do Povo, a audiência desse programa, e eu fiquei muito feliz porque estamos adentrando aí todos os lares das famílias paulistanenses, levando diariamente, na hora do almoço, essa informação. Muito bom, viu? Nosso índice de audiência aí está muito bom. Bem, mais informação, o Tribunal de Justiça retoma nesta segunda-feira o atendimento ao público externo, claro, com agendamento. De acordo com a portaria 2121, número 2121, as audiências presenciais ainda não retornaram, ainda não retornarão nesta segunda-feira. Nesta segunda-feira, dia 24, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, TJPI, retoma o atendimento presenciais em suas unidades judiciárias e administrativas, listados na segunda etapa do plano de retorno do Poder Judiciário do Piauí. Nesta fase, o atendimento presencial ao público externo, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, advogados, procuradores dos municípios e do Estado do Piauí, também ao cidadão em geral. Já será permitido no período entre 9 horas da manhã e meio-dia, com agendamento. O atendimento ao público externo segue em distanciamento recomendado pela Organização Mundial da Saúde, as demais medidas sanitárias estabelecidas pela lei, na portaria 2121 da Presidência do Tribunal de Justiça do Piauí, em conjunto com a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Piauí, visando a prevenção do contágio pelo novo coronavírus. Nesta segunda-feira, retoma as suas atividades presenciais em sistema de rodízio. As seguintes unidades das várias civis e várias de registros públicos, várias da Fazenda Pública, várias da Família e turmas recursais, Secretaria de Orçamento e Finanças, Secretaria de Assuntos Jurídicos, Juizados Especiais e outros setores que demandam medida prioridade de atendimento presenciais conforme diretrizes do plano de retomada. O acesso às unidades jurisdicionais e administrativas do Poder Judiciário está sendo procedido daquela forma de todas as seguranças necessárias da utilização dos produtos, dentre eles o álcool, o fator 70%, além de aferição de temperatura corporal a ser feita em todos os usuários, internos e externos, sendo vedada a entrada de pessoas com temperatura superior a 30,8. Está proibido também o agrupamento de pessoas em qualquer dependência dos prédios do Poder Judiciário, devendo ser respeitado o distanciamento estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. De acordo com a portaria número 2121, as audiências presenciais ainda não retornarão nesta segunda-feira, salvo os casos previstos no normativo, como audiências envolvendo réus presos e adolescentes em conflito com a lei em situação de internação e outras medidas criminais e não criminais de caráter urgente, quando declarada a inviabilidade da realização do ato de forma integralmente virtual por decisão judicial. Eu quero aqui fazer jus a uma coisa bem aqui. Essa questão das audiências ser virtual, muito bom, mais rápido, mais prática, viu, Désica, do que aquela presencial que nós chamamos de física. A presencial demora bastante e essa virtual, pelo advogado poder conduzir, juntar o magistrado lá no seu local de trabalho, o advogado no seu escritório, com as partes, e o Ministério Público, anda mais rápido a virtual. Eu não sei porquê, mas é muito mais rápido do que as presenciais. E bom seria, claro que é um desejo nosso, mas não é do Tribunal de Justiça, é que permanecesse muito tempo essa questão das audiências virtual. Eu acho mais interessante, falando juridicamente falando, mais ágil, mais práticos, tanto para quem trabalha na Justiça, como para a gente que trabalha também, como defensor, porque é mais ágil, mais cômodo. Você fazer a audiência sem precisar se dirigir até o fórum, é muito mais rápido. E eu acredito que essa medida das audiências virtual aí está dando assim
uma agilidade vai dar uma agilidade muito maior do que as presenciais. Muito bem, então você já faz seu agendamento aí, procure seu advogado, né? Para que ele possa ir ver o dia das suas audiências, para que você possa aí agora usar esse processo das audiências do Tribunal de Justiça em todas as suas comarcas. Agora é 13 horas e 40 minutos. 13 horas e mais 40 minutos em Paulistana. Governo Federal lançará o Renda Brasil dentro do Pro Brasil nesta terça. O plano da reforma da economia, que será lançado nesta terça-feira, 25/8, pelo governo federal, será o Pro Brasil, reformulado e ampliado em 2 eixos, ordem e progresso. As informações são do R7. A grande mudança em relação à primeira versão do Pro Brasil, apresentada em 22 de abril, e que abriu divergências no governo e críticas no Congresso, é que dessa vez o plano trará o Renda Brasil, o programa de ampliação do Bolsa Família e substituição do auxílio emergencial, e medidas que garantam a manutenção do teto de gastos. O lançamento do plano está sendo chamado pela equipe econômica de Big Bang Day, já que se trata de uma grande aposta de retomada do crescimento. Os últimos detalhes ainda estão sendo fechados, e fontes do governo dizem que o Pro Brasil é uma ferramenta de priorização de projetos. A expectativa é que o plano contemple a reforma do Estado, ou reforma administrativa, que vem sendo cobrada pelo Congresso como fundamental para abrir espaço para investimentos no orçamento federal sem furar o teto de gastos. Muito bem. 13 horas e 41 minutos em Paulistana. Reabertura das agências do INSS é adiada para dia 14 de setembro. A retomada deverá ser gradual e o atendimento com agendamento prévio pelos canais remotos. Você sabe o que é canal remoto, né? O telefone ou o site pela internet. Foi publicada nesta segunda-feira, dia 24, no Diário Oficial da União, a portaria do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que prorroga o atendimento aos segurados e beneficiários exclusivamente por canais remotos até o dia 11 de setembro. A retomada do atendimento presenciais nas agências da Previdência está prevista para ocorrer dia 14 de setembro. A decisão pela prorrogação foi anunciada nesta última sexta-feira, dia 21, passada. A suspensão do atendimento nas unidades ocorreu em março, em razão da pandemia da Covid-19. Desde então, o INSS e o Ministério da Economia vêm prorrogando o atendimento remoto. De acordo com a última portaria publicada em julho, a reabertura está prevista para hoje, dia 24. A retomada deverá ser gradual e o atendimento com agendamento prévio pelos canais remotos. Até lá, para acessar os serviços da Previdência, os segurados e beneficiários devem utilizar os canais Meu INSS pela internet e a Central 135 pelo telefone. Segundo o INSS, essas formas de atendimento continuarão sendo utilizadas, mesmo após a reabertura das agências, e serão adotadas as medidas para a simplificação dos procedimentos e a ampliação do prazo para cumprir as exigências do INSS. A reabertura considerará as especificidades, né, que já foram determinadas pelas as mais de 1.525 agências da Previdência Social. Para que você possa entender, vai voltar os serviços, mas mesmo assim você vai continuar tendo que fazer o agendamento aí do seu atendimento, né? Como você já está acostumado a fazer aí, que é pelo 135 ou pelo Meu INSS na internet. Se você não quiser passar por tudo isso, procure um setor, né, que faça isso por você. E se você se deslocar direto para a agência, você não vai ter o atendimento, tem que fazer, né? Primeiro aí você tem que agendar o seu atendimento. Aí quem não sabe mexer com a internet, fica muito difícil, mas tem inúmeras empresas especializadas em fazer isso por você. Dentre elas a nossa empresa, a FQS Serviços,
pode fazer tudo isso para você. Muito bem, então continua aí o atendimento remoto, né? E a reabertura das agências está prevista para o dia 14 de setembro, onde você vai poder se dirigir, né, após aí o agendamento a uma agência da Previdência Social, o nosso INSS. E os prazos, você sabe que devido à pandemia aí, os prazos estão todos suspensos aí no que diz respeito a essa entrega de documentação. Tudo isso vai reabrir aí para que você possa fazer isso dia 14 de setembro. Só lembrando para você que vai solicitar aposentadoria, vai solicitar ali o seu auxílio ali, né? Você vai poder, né, fazer isso nas agências, mas fazendo primeiro o agendamento. 13h45 agora em Paulistana, dona Décica. Confirmando, Chico, 13h45 minutos. A máscara aqui atrapalhando. Por isso que eu tirei, não tem como você fazer, um radialista fazer um programa ao vivo, um apresentador de TV de máscara, não tem como. É complicado, eu sei disso. 13h45, a minha querida, na minha Paulistana. Confirma, dona Décica? Confirmando, 13h45. Tem uma notícia aqui, Chico. Sacode. Eleições municipais no Piauí deverão seguir protocolo específico de enfrentamento à Covid-19. Ficou sabendo, Chico? Manda ver. O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, Diretoria da Vigilância Sanitária do Piauí, divulgou o protocolo específico que propõe medidas higiênico-sanitárias a serem aplicadas durante as eleições municipais de 2020 e contempla orientações destinadas aos candidatos eleitores e colaboradores da Justiça Eleitoral e sociedade em geral no período de efetivação de todo o processo eleitoral, visando ao gerenciamento do risco, tendo em vista o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. O protocolo foi construído por meio de uma parceria entre a CESAP e o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, enviou sugestões para a elaboração do documento e que foram acatadas pelo governo do estado. O secretário da Saúde do estado, Florentino Neto, participou de todas as discussões do protocolo para que o documento fosse elaborado dentro dos cuidados que o momento de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus exige. Tivemos várias discussões com os membros do TRE, inclusive também com a presença do médico infectologista do tribunal, que fez as suas observações e sugestões efetivas para a construção do protocolo. Ressaltou a diretoria da divisa, Tatiana Chaves. Todas as atividades desenvolvidas na efetivação do processo eleitoral no Piauí ou afins com registros de candidaturas, convenções partidárias, arrecadações facultativas de doações para pré-candidatos, campanhas eleitorais, pesquisas eleitorais, transportes à disposição da Justiça Eleitoral, alistamento eleitoral, votação, totalização e apuração dos resultados ou outras ações pertinentes às eleições devem atender ao protocolo geral e ao protocolo específico para a área. Caso possuam especificidades próprias, as recomendações devem ser atendidas pelos protocolos específicos da sua área de atuação, como o protocolo do transporte de passageiros para deslocamento de eleitores na zona urbana e na zona rural, o protocolo de prestação de serviço no caso da realização de propaganda gratuita em rádio e TV. Na realidade, tem que ser feito, né? Porque vai ser a primeira eleição, né? Tendo aí o vírus da Covid, né? 19 aí, em volta, né, do todo o processo eleitoral. Mas nós estamos aguardando que o Tribunal Regional Eleitoral já coloque as determinações, né, aquela velha e tradicional cartilha, para a gente seguir, né, os procedimentos, né, as normas sobre as eleições de 2020, que ainda não foi publicado, né? Claro, para o mês das convenções agora, para o mês de setembro, nós vamos ter acesso a isso. Porque você já vai saber, você já vai seguir ali, né, todos os protocolos necessários e para também nós da imprensa
para os pré-candidatos, que serão candidatos a partir do dia 16, e também para até o próprio eleitorado, né, tá por dentro. Uma coisa que eu quero dizer é que a Covid-19 não vai atrapalhar ninguém a pegar as filas das sessões de votação, porque todos já estão pegando as filas de banco diariamente, e o procedimento é o mesmo. Pegou a fila, aguardou seu atendimento, entrou na cabine, deu seu voto a seu prefeito, seu vice-prefeito, seu vereador, vai embora. Na verdade, são dois procedimentos, um para votar no prefeito, na chapa do prefeito, e outro para votar, né? Começa primeiro pelo legislativo e chega no executivo. Vota primeiro em vereador, depois em prefeito. Então não há vai ser um tumulto, não, que nas eleições antes da Covid-19 não teve, o que vai ter agora, não é verdade? E outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, fizeram de tudo para ver se as eleições, né, não acontecessem esse ano, né? Fizeram de tudo. Aí agora estão preocupados que pode pegar na fila, não, as filas de banco estão dando certo, né? 2 metros de distância, de máscara, todo mundo, né? Na cabine lá você vai votar, já está o vídeo de algo lá, terminou de votar, passou nas suas mãos. Então o processo eleitoral vai ocorrer normalmente. Outra coisa que nós temos que ver também é a questão de como é que vai ser a campanha em si, né? Que é as normas que nós estamos aguardando do TRE, para que você vai poder, o candidato vai andar no interior, vai fazer aquelas visitas às comunidades, que vai ter que pedir o voto, né? Agora, uma coisa eu digo, esses pré-candidatos aí que estão aí hoje, quem tiver a melhor equipe, mais ágil, né? Equipe de pessoas que entendem de política, e principalmente nesse momento que estamos vivendo, né? Que é a inovação do sistema aí, né? De informatização aí, né? A era digital aí, quem tiver uma boa equipe sai na frente, não tenha dúvida. 13h51, dona Déssica. Confirmando, 13h51. Chico, eu esqueci de falar bem aqui, que é em relação a esse protocolo. Ele diz que é quanto ao uso obrigatório de máscara, de proteção facial durante a eleição, no dia de votar. Orientação para que as pessoas não toquem nos olhos, nariz e boca. Recomendação para que cada eleitor leve a sua caneta, olha só. Quanto ao distanciamento físico mínimo de 2 metros entre as pessoas. Recomendação para que se evitem contato físico entre as pessoas. E recomendações gerais sobre as medidas Pode terminar a conclusão. As medidas higiênicas de contenção da disseminação da Covid-19. Muito bem, eu quero dizer para vocês uma coisa, a caneta é para você assinar, que você sabe que o sistema da digital não vai ser utilizado, né? Então você tem que pegar, mostrar seu título e o livro lá, né? O mesário vai dar o livro para você fazer a sua assinatura, então leve sua caneta para você pegar na caneta da turma que está trabalhando, todo mundo vai pegar a caneta, né? Haja caneta, que o tanto de eleitores que temos. Um abraço aí ao José Costa, grande Zé, um abraço. Tá ouvindo o locutor José Reis, de Lagoa do Barro do Piauí. Alô, grande locutor José Reis, lá em Lagoa do Barro do Piauí, nos acompanhando, a voz do povo. José Costa, um forte abraço, meu amigo. Tá aí todo mundo ouvindo, o pessoal do Lagoa do Barro, né? Terra Tem também boa. A Luzilene Rodrigues. Boa tarde, Déssica. Estamos te assistindo. Do bairro Lagoa, eu e minha filha, Israel Pereira. Olha só. Muito bem, um abraço aí, né? Israel Pereira e também a Luzilene está nos acompanhando e sua filha. Boa tarde, um abraço. Grande José Reis, um forte abraço em Lagoa do Barro, terra boa. Lagoa do Barro é outra cidade, os investimentos lá daquele parque lá, eólico lá, trazendo ali desenvolvimento, engrandecimento, né, para aquela região e emprego para o nosso povo da região do Lagoa do Barro, né? Tem coisa melhor do que você trabalhar em sua própria região. É isso que eu gostaria que todos os políticos tivessem, uma visão empreendedora em geração de emprego e renda para o nosso povo. Onde é Lagoa do Barro e Queimada Nova, meus amigos, esse grande investimento aí dessas empresas privadas aí, né? Ter se instalado aí nesses 2 municípios aí, é muito dinheiro, tanto para o trabalhador, como de ISS, ICMS para as prefeituras, para o Estado,
como também desenvolvimento, porque onde circula tanto dinheiro, não tenha dúvida que teremos desenvolvimento e qualidade de vida. Fico feliz. Quando eu vejo falar em Queimada Nova em Lagoa do Barro, eu fico contente, Décica, porque são inúmeras empresas trazendo desenvolvimento e dando oportunidade e qualidade de vida ao povo daquela região. Claro que não é dando, trabalhando para ganhar o seu sustento, seu ganha-pão de cada dia, mas você morar na sua cidade e poder trabalhar nela mesmo. E outra coisa, a independência do povo, porque muita gente fica dependendo só dos políticos, né, para pedir um emprego. A gente sabe que prefeitura não tem emprego, né? Prefeitura tem alguns cargos, né? Nós chamamos de cargos de agentes políticos, né? E aqueles cargos comissionados, mas não dá para dar emprego a toda a população que precisa, nós sabemos disso. Mas quem é muito chegado aos administradores, aos gestores, consegue um empreguinho ali, né? Ou seja, pela prefeitura ou por aquelas empresas que o município, né, contrata serviços ou o município faz compra, né? Então, nada melhor do que ser amigo do gestor, né? E já tem uma amiga aí que dizia que é melhor ser amigo do rei do que querer ser o rei, né? Mas o danado que os prefeitos, quando ganham as prefeituras, ficam inimigo, principalmente. O primeiro inimigo do prefeito é aquele que ele fez compromisso, que ele não quer mais cumprir, né? Já ganhou, não é verdade? Isso, claro, a gente está falando aqui de modo geral, não é só de uma cidade, isso típico de alguns políticos, não são todos, gente. Toda regra tem exceção. Agora, tem uns que eu vou lhe contar. Tem político que é rapaz, não tem pessoa melhor do mundo, não, mas na hora que ganha, aí você vê a mudança no ser humano. O poder transforma as pessoas. Não transforma ninguém. A pessoa já é ruim antes de pegar o poder, porque você não conseguir num diagnóstico, né, conhecer um pouco aí da realidade. Encerrando o jornal de hoje, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Não deixe os seus amigos, suas amizades, por causa de política. Não deixe, né, a sua vida profissional e pessoal por causa de política, né? Não vá criar, né, um mal-estar com ninguém ou arestas com ninguém por causa de política. Eu vi uma cena, estou vendo umas cenas um dia desse para cá, que eu fico imaginando o seguinte: tem gente que passa dia e noite brigando em rede social, esquecendo que política é momento. Esse momento, a melhor conjuntura é esta. Mais à frente, a melhor conjuntura, não tenha dúvida, será esta. É assim que pensa o político. E o eleitor fica fazendo propaganda, altas propagandas, né? Querendo mostrar para todo mundo em quem ele vota. O voto é secreto, amigo. O voto, você vota em quem você quer. Por isso, nós chamamos de processo eleitoral e democrático. Você chega na cabine eletrônica, né, na urna eletrônica lá, na cabine de votação, deposita o seu voto no seu vereador, no seu prefeito, no seu vice-prefeito, que é uma chapa só, de prefeito e vice-prefeito. Você deposita o número lá que você quer votar, confirmou, pronto, votou. Não precisa você estar querendo que todo mundo saiba em quem você vota. Se fosse para ser nessa configuração aí, nesse formato aí, não seria secreto, seria um voto, né, aberto, fala para quem você quer. Então o que eu vejo é muitos ataques aí, não precisa disso, o processo eleitoral. Hoje nós temos 3 pré-candidatos em Paulistana falando da minha cidade, todos eles vão mostrar seu plano de governo, vão dizer a que veio, a que vai, né? Vão dizer o que vão fazer na sua gestão. Então, todos os candidatos já sabem, já conhecem todo o processo, mas tem eleitor aí que está no maior desespero, querendo de todo jeito. O processo chama-se processo eleitoral, é uma votação em urna. Então, só vamos conhecer quem é o novo administrador, quem são os novos parlamentares, quando no dia 15, às 17 horas, tivermos o encerramento da votação e a Justiça Eleitoral, né, no nosso caso aqui é o ilustre magistrado responsável pelo processo eleitoral, fizer ali a abertura das urnas, né, o registro ali do que aparece ali no extrato das urnas. Então, não adianta tanta pressa, tanta correria. Todo mundo tem bola de cristal. Me empresta essas bolas de cristal que vocês têm aí, para que eu possa pegar as 6 dezenas da Mega Sena para eu mudar de vida, já que todo mundo já sabe do futuro. Nós estamos vivendo agora o presente, a gente já sabe do futuro, entendeu? Então vamos ter calma, o processo eleitoral ele é calmo. Vamos ter as convenções dia 16 de setembro.
Do dia 31 de agosto agora a 16 de setembro é o prazo que todos os partidos têm para fazer aí as suas convenções partidárias, para que a sociedade conheça os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores. Então, até lá, é só um processo normal, um processo eleitoral, desde correria, desde querer prever o futuro, né? Porque se você souber, me ajuda aí, me adianta as 6 dezenas aí, dona Déssica, do sorteio desta semana que eu estou precisando. Ó. Chico, a última notícia aqui do noticiário de hoje é que a Lisier Coelho assume na vaga da Assembleia Legislativa do Piauí. Lisier Coelho, do MDB, tomou posse nesta segunda-feira, 24/8, na Assembleia Legislativa do Piauí, como deputada estadual. Ela assume a vaga depois que o governador Wellington Dias convocou os deputados Nerinho, do PTB, e Franzé, PT, para o Poder Executivo. Parabenizamos aí a nobre deputada Lisier Coelho, esposa do ex-prefeito Luiz Coelho, que tomou posse hoje, né, pela manhã, Assembleia Legislativa do Estado, vai exercer a função de deputada estadual. Ela é suplente, né, nas últimas eleições, e eu acredito que nada melhor para a nossa região do que ter uma deputada filha de paulistana, né, lá na Assembleia Legislativa. Outra coisa também é a justiça do próprio governador. Ele chamou tantos, né, aí por que não chamar a deputada da cidade de Paulistana? Parabenizo aqui a nobre deputada pela conquista aí, um direito, né? Ela foi candidata nas últimas eleições, não teve êxito nas urnas, mas ficou como suplente, né, de deputado, e agora o governador, ao chamar o deputado Franzé Silva, né, para a administração, o outro foi o deputado Nerinho, não foi? Nerinho, do Nerinho PTB. De Pipos, do PTB, e agora a deputada, que é do MDB, mas era da coligação do governador, Lisier Coelho, tomou posse, segundo a informação da sua assessoria, e deixamos aqui, né, os nossos votos aí, que a deputada possa, né, conduzir o cargo aí e trazer, né, melhorias aqui para a nossa região como deputada estadual. Ela é filha aqui da cidade de Paulistana, esposa de um pré-candidato, né, às eleições deste ano, que é o ex-prefeito Luiz Coelho, que concorre aí à prefeitura de Paulistana, juntamente com o candidato do PSD, o empresário Joaquim Júlio, e o pré-candidato também do Partido Verde, professor Roberto Arraes, né? O Luiz Coelho é do MDB, Roberto Arraes é do PV, e o Joaquim da Farmácia é do PSD. E deixo aqui meus votos aí, que a deputada possa agora, né, agora vai estar, né, à frente aí, possa trazer melhorias, deputada, aqui para a nossa região, e que a senhora possa fazer um bom trabalho aí, prestar grandes serviços a todos nós piauienses, né? A deputada Lisier Coelho, que tomou posse hoje, né, Déssica? Foi hoje. A Déssica trouxe a informação agora, né? Passaram a informação, né? Foi. Agora quentinho, ó, tá pegando fogo a informação, né? Eu acredito que os apoiadores e seguidores aí do ex-prefeito vão comemorar bastante, né? Já que estão num processo eleitoral, o governador faz um presentão desse, né? Da retomada aí, do retorno da parlamentar aos quadros de deputada da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Meu forte abraço à deputada e bom trabalho, deputada. Que Deus continue lhe protegendo. Chico, vamos agora finalizar nosso programa, né? Mas passou tão rápido, né, nesse momentinho aqui com cada um que está em casa. Passou rápido, não foi, dona Déssica? Passou. Dona Déssica, o nosso forte abraço a todos vocês que nos acompanharam. Boa tarde, dona Déssica. Boa tarde. Boa tarde a você do outro lado que nos acompanhou até agora, do meio-dia às 14h03. A gente volta amanhã ao meio-dia com mais notícias, com mais informações, e logo, dona Déssica vai permanecer aqui na bancada. Eu vou ter que me ausentar logo, já vou ter que sair para o processo eleitoral. Dona Déssica vai permanecer, e a direção da emissora também já contratou outro jornalista, né, especialista em notícias, para substituição a este humilde apresentador aqui, Chico do Povo. Logo, a voz do povo vai estar a cara nova, Déssica, saindo o Chico do Povo e chegando outro colega do cenário jornalístico para levar as notícias sempre ao meio-dia, né, com credibilidade e responsabilidade. Nós vamos ficar mais essa semana e a próxima, depois vamos nos afastar para o processo eleitoral, já que vamos prestar serviços em vários municípios,
não vamos poder estar aqui diariamente para conduzir aqui o informativo. Todos sabem que a gente trabalha nessa questão do marketing, né, eleitoral, trabalhamos com toda essa área política e vamos nos afastar para que o nosso trabalho não venha prejudicar o andamento aqui do nosso informativo. Dona Désica, até amanhã. Até amanhã, Chico. A você até amanhã. Um forte abraço e nosso muito obrigado.